Eu começo a suspeitar que o Eduardo Bolsonaro esteja envolvido no escândalo das joias da Michelle, porque cada vez mais a suspeita de propina ganha força. O próprio Fernando Haddad deu uma declaração nessa linha no dia de hoje. Existe a possibilidade do Bolsonaro ter recebido essas joias para facilitar a venda de uma refinaria para um grupo árabe chamado Grupo Mubadala. A venda foi feita por metade do valor justo, ou seja, foi a preço de banana. E algumas semanas antes da operação ser finalizada, o Eduardo Bolsonaro esteve nos Emirados Árabes Unidos, numa viagem muito suspeita que nunca ficou esclarecido o real motivo dele ter viajado para lá. Foi aquela viagem da foto dele vestido de sheik. Então eu vou apresentar para vocês todas as datas e vocês vão ver como que existe essa coincidência, o que levanta a minha suspeita. Na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro estava envolvido no escândalo das joias? Você acha que foi propina? Deixa o seu like se você acredita que toda essa operação foi ilegal e teve propina e, claro, se inscreva no canal. Essa história da propina, dessas joias, ela começou a ganhar força com o desenrolar ou com o avanço das investigações da imprensa. Eu fiz um vídeo hoje pela manhã mostrando todas as suspeitas pelo fato desse presente das joias dadas a Michelle ter tido essa possibilidade de propina. Link aqui no card. Mas basicamente, as datas são muito parecidas. Bolsonaro recebeu essas joias justamente no momento em que houve a finalização da venda de uma refinaria da Petrobras para um grupo árabe. E a venda ocorreu por metade do valor, ou valor justo. A venda foi de 1,6 bilhão de dólares, mas o valor da refinaria era de 3 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente metade. E alguns valores, algumas estimativas apontavam de 3,5 bilhões de dólares. Ou seja, muito estranho. E eu começo a suspeitar, vendo tudo isso, e se você quiser entender melhor, como eu falei, tem link no card. O Eduardo Bolsonaro, eu começo a suspeitar que ele participou dessa operação muito suspeita. Pelo seguinte, em abril, ou melhor, em outubro de 2021, o Eduardo Bolsonaro ele viajou para a Expo Dubai. Foi uma viagem com a Frente Parlamentar Brasil-Emirados Árabes. Naquela época, surgiu um burburinho por conta da foto que o Eduardo tirou, junto com a esposa e com a filha, com trajes típicos do mundo árabe. Uma foto que foi ridícula, ele virou motivo de piada, o que é típico do Eduardo Bolsonaro. Naquela época, o Eduardo falou que ele não usou recursos públicos para viajar. Uma viagem para Dubai não é barata, ainda mais para levar ele, a esposa e a filha. Ele falou que foi com recursos próprios, mas ele nunca provou isso que ele afirmou. Eu acredito que ele não tenha usado de fato dinheiro público, mas recursos próprios. Na época eu até fiz comentário, não sei se eu vou achar o vídeo, se eu achar eu vou colocar o link aqui no card. Eu achei que o Eduardo ele tivesse viajado para os Emirados Árabes para participar da Expo Dubai com dinheiro financiado por alguma empresa do mundo árabe. E que o Eduardo tinha ido para lá para ver servidores, para realizar disparos em massa na disputa de 2022. Mas eu acredito que não foi isso não. Eu acredito que o verdadeiro motivo tenha sido justamente intermediar a venda da refinaria da Petrobras para o fundo Mubadala. Você também às vezes pode até se confundir com uma viagem que o Eduardo fez em 2022. De fato, o Eduardo, em maio de 2022, ele viajou novamente para os Emirados Árabes para conversar com uma empresa estatal de Dubai que tem suspeita de realizar, de ser uma empresa espiã. Tinha lá um software espião e houve toda a possibilidade do Eduardo ter ido conversar para a contratação desse software para usar durante o primeiro e o segundo turno. Tá? Mas isso também nunca ficou muito esclarecido, houve essa segunda viagem, mas eu estou falando da primeira, que foi a viagem em outubro de 2021. Tá? E o que acontece que fortalece ainda mais a minha suspeita? Antes de apresentar as datas. O governo Bolsonaro teve uma relação muito próxima com os Emirados Árabes. Ao longo dos 4 anos, nós tivemos 151 viagens do governo Bolsonaro para os Emirados Árabes. 151 viagens. E foi um período ainda de crise sanitária, de pandemia. Para vocês terem uma ideia, foi mais do que o dobro, o triplo das viagens do Temer. Ah, o Temer ficou 2 anos. Pô, mas mais do que o triplo durante um período de pandemia? E o Eduardo Bolsonaro, ele em um discurso que encerrou o período que ele foi presidente da Frente Parlamentar de Relações Exteriores, algo assim do tipo, ele agradeceu justamente o sheik que é, o príncipe dos Emirados da Arábia Saudita. Que supostamente
entregou, supostamente não, que entregou o relógio, o presente para a Michelle e também para o Bolsonaro. E o Eduardo falou o seguinte, olha, eu contribuí muito para essa relação do Brasil com os Emirados Árabes. Então é tudo isso que nós temos nessa relação do Eduardo com os Emirados Árabes. E essa saudação em tribuna, ela ocorreu ocorreu em março de 2021. Março, aproximadamente aí 7, 8 meses antes da venda da refinaria ser concretizada. E aí vamos para as datas, pessoal. Aí vocês vão ver se eu tô ficando maluco ou se existe alguma coincidência aí interessante. Em 6 de outubro de 2021, o Bolsonaro ele agradeceu ao príncipe saudita pelo convite para a participação de um evento lá na Arábia Saudita. O Bolsonaro agradeceu o convite e disse que não poderia participar, mas enviaria o seu ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. E aí ele viajou para a Arábia Saudita e teve o episódio das joias que nós vamos chegar lá. Isso foi no dia 6 de outubro. No dia 18 de outubro, o Eduardo Bolsonaro viajou para a Expo Dubai. Nessa viagem suspeita que nunca ficou esclarecida. Ele mais uma comitiva de 60 e tantas pessoas. Tá? Gastaram 3 e tantos milhões de reais, nunca explicou o que aconteceu. Até o Jorge Seife, que foi ministro da Pesca, falou assim, foi uma viagem, trabalho, turismo. Não foi nada, foram fazer turismo. E talvez propinar alguma coisa. Alguns dias depois, 8 dias depois, no dia 26 de outubro, o ministro Bento Albuquerque, eu confundi com o Alberto Sachida, o Bento Albuquerque volta para o Brasil, depois dessa viagem em missão para a Arábia Saudita, e tem as joias apreendidas em Guarulhos, 8 dias após o Eduardo Bolsonaro ter viajado para Dubai e a foto lá, famigerada foto, ter ganhado repercussão. No dia 15 de novembro, praticamente 2 semanas depois do ocorrido, o Bolsonaro, o Eduardo, viajaram novamente para o Oriente Médio, onde se encontraram com o Sheik de Abu Dhabi, que é o dono do fundo Mubadala. E aí o Eduardo até falou assim, nossa, o meu pai e o Sheik, eles parecem irmãos, né? Eles têm uma relação muito próxima de amizade, uma coisa linda, né? Uma coisa super hétero, já que eles gostam de falar. E no dia 30 de novembro, a Petrobras emitiu uma nota no seu site oficial confirmando a venda da refinaria Landulfo Alves, que fica na Bahia, para o grupo Mubadala pelo valor de 1,6 bilhão de dólares. Um valor, como nós já falamos, metade do valor considerado justo pela XP. Então essa é a sequência de datas. Perceba que tudo se casa. O convite, o Eduardo, a comitiva, o presente e a venda da refinaria. É uma suspeita que eu tenho. Faz sentido o que eu estou falando? Ou estou viajando na maionese? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E quem é esse fundo Mubadala? O fundo Mubadala é um fundo soberano de Abu Dhabi. Tem lá as pessoas que gerenciam o fundo, mas ele basicamente é um fundo de Abu Dhabi. Ah, mas o que tem a ver o fundo Mubadala de Abu Dhabi com o príncipe da Arábia Saudita? Ele tem aporte do fundo Mubadala. O príncipe da Arábia Saudita tem aportes do fundo Mubadala. É um fundo que atua em mais de 50 países, possui relações até de certo modo antigas com o Brasil, principalmente na época que o Eike Batista estava bombando, eles fizeram aporte no Eike Batista, mas eles não querem somente o segmento de energia, não é somente o segmento do petróleo, ou o segmento sucroalcooleiro. Eles têm investimentos para gerenciar linhas de trem, metrô no Rio de Janeiro e algumas rodovias no estado de São Paulo, além de fazer aporte para a compra dos direitos da Liga do Futebol Brasileiro, que é uma liga alternativa ao Campeonato Brasileiro que estava sendo desenvolvida por alguns times. Então é um fundo forte que tem aporte e interesse no Brasil, uma relação longa e antiga. Além dessa refinaria na Bahia, o fundo tinha interesse em comprar uma outra refinaria, o que não aconteceu. Então, pessoal, eu vejo que o Eduardo Bolsonaro ele precisa também ser investigado. Tem que ser investigado. O Ministério Público tem que averiguar essa relação do Eduardo com os Emirados Árabes. O Flávio Dino falou que o Ministério Público Federal vai investigar toda essa situação. Ótimo, beleza, legal. Mas o Eduardo também tem que passar por algum tipo de esclarecimento ou algum depoimento, porque, a relação próxima ele teve. Ele esteve junto com o grupo que comprou a refinaria. Ele tinha proximidade, ele mesmo falava. Então, assim, se essa investigação for investigar Bolsonaro e de fato, aparentemente, Bolsonaro vai prestar esclarecimento, ela precisa sim investigar o Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que ele tenha algum tipo de envolvimento
Ou, pelo menos, eu tenho a suspeita de que ele possa ter algum tipo de envolvimento em toda essa operação. Porque as datas, as relações, a proximidade, tudo casa, tudo desenha para pelo menos uma suspeita. Tá? Então o Ministério Público tem que investigar isso tudo.